Assim como existe o tipo psicológico de clientes, que dependendo do perfil psicológico, será a forma como o vendedor vai conduzir a negociação, da mesma forma existe o tipo psicológico de vendedores. Ou seja, os vendedores não são iguais. É a personalidade do indivíduo em ação. E o gerente de vendas tem que ficar muito atento a isso, porque dependendo do perfil psicológico do vendedor, ele pode trazer uma somatória espetacular para a equipe, ele pode somar muito no desenvolvimento, no desempenho, na produtividade da equipe, mas pode também comprometer o sucesso da organização. Existe um tipo de vendedor que a gente coloca assim em tom de brincadeira, mas é grave a questão, é o vendedor tsunami. O que é o tsunami? Tsunami é o seguinte: observou, o oceano está numa calmaria, tranquila. De repente ele abaixa, depois ele levanta e o resultado você já sabe qual é. O vendedor de tsunami também é assim. Ele chega no momento em que a equipe está assim numa suave calmaria. De repente a equipe começa a entrar em declínio. E nesse momento esse vendedor se destaca. É nesse instante que ele começa a mostrar todo o seu talento. E ele começa a produzir. E ele produz, e ele vende mesmo. Ele vai para o mercado e ele é um show de vendas. Por quê? Porque vendas é atração. Você sabe que o indivíduo, quando ele acredita, ele está entusiasta, ele é motivado, ele produz mesmo. Mas uma característica do vendedor tsunami é o seguinte, é que ele não tem autoconsciência. Ele não consegue administrar as emoções. Ele não possui inteligência emocional. Ao mesmo tempo que ele é altamente produtivo para a equipe, ele é desastroso, ele é destrutivo, ele é catastrófico no relacionamento interpessoal. E ele acaba puxando a equipe para trás. É aquele indivíduo que tem tanta certeza da sua potencialidade, da sua capacidade de venda, que ele começa a pisar nos outros e começa a destruir a equipe. Eu tive na minha época de gerente de vendas, e nós tínhamos na equipe o que? 120 vendedores, um tsunami. E esse indivíduo ele era destaque mesmo. A média de vendas per capita da equipe era de, no máximo, uma venda dia. Ou seja, poucos vendedores conseguiam fechar um mês com 30 unidades vendidas. Já o vendedor tsunami, a média dele era mais de 2 vendas dia. Raro o mês que ele fechava com menos de 80 contratos. Então, esse cara ele era o tal. Ele na sede, ele era conhecido pela diretoria como um indivíduo espetacular. Ele era candidato, inclusive, à gerência. Só que lá, os diretores, eles não sabiam o que eu enfrentava com esse indivíduo. Todos os dias, quando concluía a reunião, raro o dia que não tinha pelo menos 3 vendedores, 4 vendedores, para conversar comigo no final da reunião. Desmotivados, infelizes. Um dia uma senhora chegou e disse assim: Júlio, essa senhora era espetacular. Uma dona de casa, humilde, trabalhadora, persistente, uma senhora fantástica. A média de vendas dela era de menos de uma venda. Ela fechava o mês normalmente com 15 vendas, 16 vendas, mas ela era constante, eu podia contar com a produtividade dela. Então era uma senhora assim, fantástica. Ela chegou e disse assim: olha, Júlio, você sabe que eu estou aqui, não estou por brincadeira. Eu amo a minha empresa, eu confio muito no meu produto e eu respeito o meu cliente, como você sempre coloca para nós. Eu tenho um marido enfermo, meu marido é doente, eu tenho minhas crianças, eu tenho que produzir, eu tenho que trabalhar. Eu não vim aqui para brincar e para ser esculhambada por ninguém. Agora, eu vou dizer para você francamente, eu não quero mais trabalhar nessa empresa. Não é por sua causa, não é por causa dos colegas, é por causa desse indivíduo. Esse cara chega na reunião, a reunião é de 1 hora, meia hora é só dele. Ele é o tal, ele é o bom, ele é gostoso, ele vende, sai xingando os colegas, chamando os colegas de bolha, enfim, é um indivíduo destrutivo. A equipe toda vibrava contra ele. E a equipe toda ficava desmotivada sempre que ele estava lá, fazendo parte das reuniões. Certa vez eu tive que chamar ele e falar assim: fulano, o que você está fazendo? Rapaz, está acabando com a equipe. Você é candidato à gerência, você vai assumir uma equipe de vendas, você não pode agir dessa forma. Olha o que você está fazendo. Ao mesmo tempo que você produz muito, você puxa a equipe para trás. Então você causa um estardalhaço. Você é como o quê? Você é um tsunami. Você chega e tal, tem alta produtividade, mas o resultado que você deixa é escabroso para a equipe. Então eu tive que conversar muitas vezes com ele. E não adianta não. O cara ele é assim, é o perfil psicológico dele. E tem um detalhe interessante nele também.
ele é estrondoso, ele faz um trabalho espetacular junto com o cliente, vende, mas é o cara que mais produz vendas podres. É impressionante. Média de 20% a 30% de toda a produtividade dele era cancelada. Tá? Essa média era cancelada. Chegava lá, por exemplo, na hora de instalar o equipamento, e o cliente dizia, não quero mais não vou comprar mais não. Comprei porque o cara me envolveu, quer dizer, ele é verdadeiramente um tsunami. Como que você age com esse cara? Você tem que ficar esperto por isso. Porque ele é importante para a empresa, porque ele produz. Mas ao mesmo tempo ele é destrutivo, ele é escabroso, porque ele destrói a equipe. Ele acaba pisando nos colegas, ele acaba ofendendo as pessoas, acaba puxando a equipe para trás. Então você tem que ter muito cuidado. Nas reuniões, faça com que ele seja um membro da equipe. Não dê muita ênfase à performance dele, não. Principalmente elogiar esse indivíduo junto à equipe. Você não pode fazer isso. Sempre que você estiver em particular, converse com ele, motive-o, estimule-o e tal. Mas junto com a equipe, não. Tem que deixar bem claro que é importante a equipe. E muitos gerentes não se preocupam com isso. Muitos gerentes acham que porque o vendedor tem uma produção pequena, mas é aquela produção constante, é menos importante do que o tsunami, que é o cara que produz muito, causa aquele... mas ninguém gosta dele. É um cara antipático, um cara ruim, é um cara que deixa um resultado destrutivo para a equipe. A gente tem que ter muito cuidado com isso ao lidar com esse tipo psicológico de vendedor. Ele é o perfil psicológico dele, ele é daquele jeito, ele não vai mudar porque você quer. Então ele tem uma autossuficiência muito grande, você tem que administrar esse ego dele. Tem que deixar bem claro para ele que o importante para a empresa é a equipe. A equipe é fundamental. Porque o profissional passa, ele vai embora um dia. Mas a organização empresarial, a equipe, fica. Então é preciso trabalhar a consciência de equipe. Chegar para os profissionais e dizer o seguinte, olha, assim como você tem que administrar os tipos psicológicos de clientes lá fora, senão você não vai conseguir vender, é preciso administrar também o tipo psicológico de colega, para que ele não te influencie e não comprometa a sua produtividade, porque você só é feliz se você for altamente produtivo.